Olá, começando mais um programa Consumo em Pauta. E você já se perguntou se a quantidade de combustível que aparece no visor da bomba é realmente o que entra no tanque do seu carro? Pois saiba que fraudes no abastecimento são mais comuns do que imaginamos. E para proteger o consumidor, o IPEM São Paulo, o Instituto de Pesquisas de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, lançou uma ferramenta que mostra os postos que usam bombas certificadas como antifraude. E é sobre esse assunto que envolve tecnologia, segurança e seus direitos de consumidor que a gente fala hoje, aqui no Consumo em Pauta, com Marcos Heleno Gerson de Oliveira Júnior. Ele é superintendente do IPEM e vai explicar como essa nova tecnologia funciona, como acessá-la, como se proteger de possíveis fraudes na hora de abastecer. O Marcos já está aqui com a gente de forma online. Seja muito bem-vindo ao programa Consumo em Pauta. Obrigada por atender o nosso convite, Marcos, e acho que a gente vai ter aí bastante informações para passar para o consumidor final, não? Obrigado, Ângela. E é um prazer estar aqui com você no seu programa e poder falar com o consumidor, né? Passar informações que para eles são tão preciosas, mostrar o que o IPEM faz, porque nós acreditamos que quanto mais informação o consumidor tem, melhor ele consegue exercer os seus próprios direitos. E eu acho que programas como o seu são fundamentais nesse processo. E que bom, né, que hoje a gente tem internet que facilita muito mais isso, né? Tanto a entrevista como chegar até o consumidor, né? Não é só no papel, o que dificultava um pouco. Mas para começar, Marcos, eu queria saber por que o IPEM decidiu criar ou lançar essa plataforma que identifica os postos com bombas antifraude. Para entender melhor, o IPEM criou uma plataforma para mostrar onde são e também criou uma bomba? São as duas coisas? Não. Então, vamos explicar desde o início, né? Acho que a primeira coisa é entender a própria fraude que a gente está combatendo. O que acontece hoje, né? Com o uso da tecnologia, a tecnologia pode ser usada para o bem e para o mal, como a gente conhece e sabe muito bem. Então, usando para o mal, fraudadores começaram, já há alguns anos, a colocar chips, microchips, dentro da bomba de combustível para simular um abastecimento que não foi realizado. Então, tecnicamente, ele gera pulsos eletromagnéticos e o contador que está sendo mostrado no digital para o cliente é diferente do que está sendo colocado no carro dele. Traduzindo, né, você está colocando 40 litros de combustível no seu carro e está mostrando lá 46, por exemplo. É nessa ordem, 10, 15 a 20% de fraude. E o que é pior, né? Como é uma fraude digital, você consegue desligar a fraude por controle remoto. Então, quando chega uma fiscalização como o do IPEM, o fraudador ele desliga. E aí, se você for fazer uma verificação tradicional, em que a gente tira 20 litros da bomba de combustível, coloca num tonel padronizado e vê se está medindo 20 certinho, vai funcionar, que é uma beleza. Né? E no dia seguinte, o fraudador ainda vai dizer: olha, o IPEM passou aqui ontem e conferiu que as minhas bombas estão corretas. Ou seja, é o uso da tecnologia para o mal. Então, em resumo, esse é o grande problema. Então, para combater isso, o Inmetro, em 2021, 2022, ele modernizou o seu regulamento de bomba e estabeleceu uma nova bomba de combustível, que é muito mais robusta, tem proteção cibernética, tem um sistema de assinatura digital, ela torna praticamente invulnerável esse tipo de fraude. Então, as bombas fabricadas nesse modelo, elas não têm mais problema desse tipo de fraude. O problema é a transição. Tá? O Inmetro estabeleceu uma transição em que essa bomba ainda não é obrigatória, então hoje o posto pode comprar tanto a bomba no modelo antigo quanto essa bomba de modelo novo, e só vai ser obrigatória daqui a 20 anos, né? Mais ou menos isso. Ou seja, foi uma transição que para a gente ficou longa demais. Então, o que o IPEM fez? Então, vamos trabalhar de forma diferente. Tá? Uma coisa é o regulamento e a obrigação. E se a gente empoderar o consumidor? E se a gente colocar o consumidor como grande agente de mudança? Então, vamos simplesmente dar informação para o consumidor. A nossa crença é que o consumidor informado, ele toma as melhores decisões. Concordo. Então, a ideia do
não é tutelar o consumidor, como muita gente acha que tem que tutelar, tomar decisão pelo consumidor, tem que tratar ele como se, praticamente se ele fosse um incapaz. Não, não. A gente acredita muito no poder do brasileiro de fazer suas escolhas. Ele só precisa ter informação. Então, a ideia era passar para o consumidor onde estão essas bombas que podemos chamar de mais seguras. Tem fabricante que está chamando de antifraude, outro de bomba legal, tem diversos nomes para isso. Nós estamos chamando de mais seguras. Tá? Vamos passar para o consumidor onde essas bombas estão colocadas hoje. Qual posto de gasolina existe essa bomba? E aí ele tem a opção. Ele pode escolher ir num posto que tem as bombas tradicionais. Não estou dizendo que a bomba desse posto tradicional tenha qualquer tipo de fraude, mas ela tem um risco maior de ter fraude. E vou mostrar onde tem essa bomba antifraude. E aí ele pode fazer a escolha dele. Então, essa é a plataforma, né? O consumidor no estado de São Paulo, ele entra no site do IPEM, tá? No ipem.sp.gov.br, tracinho bombas seguras, né? Ou então simplesmente entra no site do IPEM, vai ter lá o íconezinho da bomba segura, e aí você localiza, né, quais são os postos por município onde tem essa nova tecnologia, onde tem essa bomba. E aí o consumidor faz a escolha dele. Ele só tem acesso via o site. Vocês não criaram um aplicativo, não, que facilitaria muito aquela pessoa que está em trânsito, né? Que está na rua e fala, poxa, deixa eu ver aqui se essa tem ou não. É só no site, nada de aplicativo. Só no site, até porque nada impede, né, uma associação, algum empreendedor de criar o aplicativo, porque nós vamos fornecer o acesso à nossa informação. Nós já temos pronto um API, tá, que faz a comunicação. Vamos supor que algum instituto de defesa do consumidor, alguma coisa assim, poxa, eu quero fazer um aplicativo para tornar isso mais fácil. Para a gente, ótimo, pode fazer. Está aqui o protocolo de comunicação em que você vai obter informação direta do nosso site e vai poder fornecer isso para o consumidor. Ou seja, nós deixamos livre para que a própria iniciativa privada, né, as próprias ONGs que trabalham em defesa do consumidor possam desenvolver aplicativos, outras formas até mais modernas de passar essa informação para o consumidor. Ótimo, boa informação nesse caso. Agora, essas bombas, quantas já foram instaladas no estado de São Paulo? Porque o IPEM vai o estado de São Paulo inteiro, né? Cuida do estado de São Paulo inteiro. E quantas estão na cidade de São Paulo? Vou ver aqui agora, vamos olhar aqui no site praticamente em tempo real, tá? Quantidade de postos. São 153 postos de combustíveis que têm essas bombas novas. E no total são 393 bombas no estado de São Paulo. Ou seja, mas são falar. poucas, né? Ainda são poucas, tá? Mas conversando até com fornecedores nesses dias, eles já disseram que aumentou significativamente a encomenda de bombas só por causa desse site do IPEM. Interessante isso. Agora, você falou em 150, mais ou menos 150, mais ou menos postos, mais ou menos 300 bombas, ou seja, um posto pode ter uma bomba só dessa. E aí o consumidor vai chegar lá e vai falar assim, não, eu quero te abastecer naquela lá. É isso. Ele pode... ele precisa ter essa informação também, que não quer dizer que todas as bombas do posto sejam bombas novas. Tem posto que todas elas são. Nós fomos num posto em São Paulo até semana passada com o vice-governador, e esse posto, todas as bombas eram essa bomba antifraude. Agora, tem posto que tem duas bombas, tem três, tem uma. Então, é sempre importante o próprio consumidor chegar e, olha, eu quero abastecer na bomba antifraude, é essa bomba antifraude? Ah, mas como é que eu identifico visualmente? Isso, tá? é isso que eu queria saber. Porque às vezes o posto encapsula a própria bomba em toda uma parafernália que você nem consegue ver a bomba direito. Mas dependendo do fabricante, ela sempre vai ter um símbolozinho de Bluetooth, né? Aquele que a gente costuma ver, porque ela é uma bomba realmente Bluetooth, ela fornece informação por Bluetooth para diversos aplicativos. Então, tem esse sinalzinho do Bluetooth, tem sinalzinho de wireless, e quando você faz o abastecimento, ele vai aparecer no painel a informação de válido, né? Então, esse foi um requisito do próprio Imetro. Ele vai aparecer válido para dizer que aquele abastecimento foi checado. Que são vários fabricantes, né? São 3 fabricantes, tem 3 modelos diferentes, então não tem um desenho
exato de bomba, porque são 3 tipos diferentes. Tá, ou seja, mas o consumidor, enquanto direito dele, se ele chegar no posto que só tem uma bomba dessa, ele vai poder exigir, ele vai poder querer abastecer naquela e o posto não vai poder dizer, não, eu tenho outras aqui, aquela tem uma fila já, se você quiser enfrentar a fila, não vai ter esse problema. Não vai ter esse problema, ele não pode impedir de abastecer, né, nessa bomba, né? Inclusive, se o consumidor tiver qualquer dificuldade, sentir que estão enrolando ele, não, mas aqui as bombas aqui não faz diferença, então aí nos comunique. É só tem a própria ouvidoria do IPEM, né? Então, fazendo a comunicação com a gente pela página do IPEM ou pelo telefone de ouvidoria, o 0800 03 05 22, simplesmente relatando, estava no posto tal, que tem a bomba antifraude, mas não quiseram me mostrar que bomba era essa, ficaram me enrolando, porque aí a gente vai atuar em cima desse posto que está sonegando informação para o consumidor. Até E aí porque até para te mostrar, para te passar em primeira mão, firmamos uma parceria com o próprio Procon, e o Procon também vai estar divulgando, né, o site do IPEM, essa página do IPEM, nos seus meios de comunicação. Então, o Procon vai estar com a gente também nessa comunicação para os próprios consumidores. agora, para o posto, é até vantajoso para ele ter essa bomba, saber que o nome dele está ali na plataforma do IPEM, porque eu, enquanto consumidora, vou preferir ir lá, quer dizer, ele vai vender mais. Exatamente. Aí eu conto já uma primeira história para você, né? É, Semana passada, o posto estava pronto para instalar bombas dele e ligou para nós, né? Nos ligou dizendo quando é que ele poderia entrar na plataforma, que ele já ia instalar as bombas. Aí o nosso pessoal, tá, mas que bomba é? A bomba, sim, mas essa não é a bomba de fraude. Não, mas a bomba é nova. Eu falei, sim, ainda estão vendendo o modelo antigo e o antigo. modelo novo. Você comprou uma bomba no modelo antigo, essa bomba não está no antifraude. Ele falou, não, eu vou ligar agora para o fornecedor, eu vou pedir para trocar, né? Eu vou pagar mais caro, porque a bomba é em torno de 15% a 20% a mais cara, essa bomba antifraude, mas eu já quero instalar antifraude. E que levou ele a tomar essa decisão? A página do IPEM. Página do IPEM. Então, às vezes, com uma atitude simples, né, uma plataforma, você trazendo informação, dando clareza, você começa a melhorar a qualidade do mercado. Eu sempre coloco isso, que o artigo 6º lá do Código de Defesa do Consumidor tem um, um comentário que eu acho que vale para tudo. Direito à informação. Tendo direito à informação, o consumidor vive bem. Só precisamos trabalhar nisso, nesse direito à informação, em realmente levar informação para ele. Né? É isso que eu baseio no meu trabalho, e acho que é isso que o IPEM está fazendo também hoje com essa plataforma. Né? Agora, o fato dele comprar essa bomba, o fato do posto adquirir essa bomba, que, como você mesmo falou, custa de 10% a 20% mais cara do que a bomba comum, pode encarecer o preço do combustível naquele posto? Em princípio, não, tá? Até porque ele vai usar essa bomba por 10, 20 anos, esse 10, 20% é uma coisa que se dilui com certa facilidade. Agora, ele vai compensar esse preço pelo aumento de procura, né? O que nós observamos é que os próprios postos estavam muito tímidos em comunicar que ele tinha uma bomba especial, né, que tinha uma bomba antifraude. Eu visitei o primeiro posto, nos primeiros postos que instalaram uma bomba dessa, e lá no Rio de Janeiro, eu visitei ano passado lá no Rio, e o senhor que colocou essa bomba, ele fez uma mega propaganda. Ele botou faixa, ele botou não sei o quê,
Ele botou outdoor, nova bomba do Inmetro, bomba antifraude, fez um carnaval. E ele me disse que aumentou o faturamento dele na ordem de 20%. Oh, E tanto é verdade que o posto que tinha do outro lado da rua trocou todas as bombas para bomba nova depois de uns 3 ou 4 meses, porque tinha perdido a clientela para ele. Mas como o Imetro tinha alongado esse prazo de transição, tudo, nós sentimos que aqui em São Paulo os postos acabaram ficando muito tímidos. Estou visitando esses postos que têm essas bombas novas e você não vê a propaganda. Eu falei, mas você tem que fazer a propaganda. Ele falou, mas eu posso fazer isso? Claro que pode. Pode botar placar aí de bomba de fraude, nova bomba do Imetro, usar influência. Você tem que fazer a propaganda que você tem um produto mais seguro para o consumidor, porque ele não tem como saber disso, não é obrigado a saber, né? E é interessante que a nossa página, né, o número de acessos dela, comparado com o que normalmente a gente tem de acesso, ela multiplicou, né? Então, está pegando mesmo essa página, o pessoal está consultando, já tem até gente reclamando, a minha cidade não tem, né? Vocês não vão fazer nada? Eu falei, a gente não pode fazer nada, mas vocês que estão na cidade podem começar aí no posto de reclamar, pode ir na associação comercial para fazer uma pressão, né? Tentar convencer na cidade a que se mude esse perfil. Mas o que percebemos conversando com alguns postos que colocaram essa bomba nova, que eles sentiam realmente necessidade de alguém que desse visibilidade para isso, até para justificar um investimento a mais. E com isso a gente está conseguindo, né? Reforçando o que eu te falei. uhum. Nós acreditamos que o consumidor informado é o melhor tomador de decisão, né? E esse é o nosso mote. Ou seja, o Brasil inteiro já está adotando essa bomba, né? Postos do Brasil inteiro já estão adotando essa bomba. São Paulo está mais na frente na quantidade? Você tem alguma ideia com relação Não, a isso? não, acho até que, em relação a alguns estados, o São Paulo está até atrasado. Tá? Não sei dizer exatamente Tá por bom. quê, mas uma coisa aconteceu em São Paulo que foi convencendo os postos a não comprar a bomba nessa nova tecnologia, né? Mas agora eu acho que a gente vai conseguir reverter isso, até porque nós vamos monitorar, né? Faz 3 semanas que nós lançamos essa plataforma e de mês em mês nós vamos monitorar quantos postos nós temos no estado com essa nova bomba para saber se esse número está aumentando, se está fazendo efeito essa comunicação que nós estamos realizando. Tá. Agora, falando bem, não são todos os postos que têm, aliás, é uma minoria, né, que tem postos que têm a bomba antifraude. Eu, enquanto consumidora, eu vou abastecer num posto que não tem essa nova bomba. O que eu devo observar para não ser enganada, para não ser colocar menos do que realmente a bomba está marcando? Aqui a coisa é bem sutil, tá? Porque visualmente, como eu te falei, essa é uma bomba com a fraude, é um chip dentro da bomba na placa-mãe dela. Então, não adianta o consumidor olhar para a cara da bomba, ele não vai conseguir saber se essa bomba foi fraudada ou não. O que ele tem que começar a observar é o próprio comportamento do veículo dele. Será que de repente eu comecei a abastecer mais combustível do que eu sou acostumado a abastecer? Porque a gente tem alguma noção, né? Toda vez que eu for abastecer, normalmente o brasileiro deixa chegar perto ali do final do tanque para abastecer, aí eu sempre abasteci 40 litros, mas agora está dando 45, 46, 47, já é um desconfiômetro, né? Ou o preço está muito baixo, né? O preço está baixo demais, ó, tem alguma coisa errada. E aí o que a gente recomenda? Mande para a nossa ouvidoria, né? Coloque lá a observação. Estou abastecendo no posto tal e tenho observado que eu tenho abastecido mais, ou que o preço está barato demais, que eu estou desconfiado. Essa é uma informação importante para a gente, porque a gente, juntando essas informações todas, a gente consegue identificar qual posto que tem uma probabilidade maior de estar com alguma fraude. Porque a gente precisa ter esse apontamento, senão a gente não consegue pegar a fraude. Se a gente não tiver indício nenhum, não adianta a gente chegar lá, porque a gente vai ter que pegar a bomba, abrir a bomba, pegar a placa-mãe, fazer alguns testes e identificar esse chip que se esconde ali nessa bomba. Então, a gente só vai conseguir realmente fazer isso se tiver várias evidências. Olha só, provavelmente tem.
Então a gente já sabe, então vamos abrir essa bomba e vamos caçar que a gente vai achar. A gente não consegue fazer isso considerando todas as bombas como se fosse igualmente suspeito. Tá? Então, e o consumidor, ele pode, então, reclamar, ou ele pode denunciar no IPEM qualquer situação atípica que ele veja num posto de combustível, como ele pode denunciar também que o carro dele não está rendendo o que deveria render com aquela quantidade de combustível que ele coloca. Exatamente. Se ele está na suspeita, comunica para a gente. É uma informação valiosa e a gente consegue orientar a nossa equipe em função disso. Ele precisa reunir alguma prova? Ele precisa entregar alguma prova disso? Não. Isso é um problema nosso, né? É. Agora, quanto mais informação ele puder dar, é melhor. Onde é o posto, qual é o endereço, qual é a bomba que ele abastece, né? Eu sempre abasteço na bomba número tal. Então, quanto mais informação, fica melhor, mais fácil para. Mas até recomendo ao consumidor não tente levantar prova desse tipo de coisa, porque a gente não sabe o que está por trás dessas fraudes, né? Então ele pode acabar se metendo com coisa que e assumindo um risco que ele não deveria assumir. Então basta observação, né? E manda as informações para a gente, que essa questão de provas a gente corre atrás. Em sua 9ª edição, o Prêmio Jatobá Piar 2025 traz uma grande oportunidade para as agências e profissionais de comunicação das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Trata-se da categoria exclusiva, que premiará com o troféu Jatobá Piar, o case regional do ano de cada região. Detalhe importante: ao inscreverem seus cases, todos os participantes concorrerão não só às categorias escolhidas, como também já estarão automaticamente incluídos na disputa pelo Case Regional do Ano, concorrendo apenas com as organizações da própria região. Aproveitem essa oportunidade de transformar seu case regional num case reconhecido nacionalmente. Venha, inscreva seus trabalhos e boa sorte! Agora, uma vez que ele entrega essas informações para o IPEM vai lá, verifica que realmente havia uma fraude naquela bomba. O consumidor tem direito a algum reembolso? Ele pode buscar isso de alguma forma? Essa questão do reembolso é muito difícil, né? Porque teria que provar que no caso dele, quanto ele teria recebido e tal. Até porque o caso da fraude, ele vai além de uma simples irregularidade de mercado, né? Então, por exemplo, um instrumento meteorológico que tem um pequeno desvio, a empresa pode receber uma multa, né, que está com um instrumento desregulado, assim por diante. Mas uma bomba de combustível que foi identificada com um chip lá dentro, aí é outro nível de coisa. Então, aí existe o dolo, né? A pessoa fez isso para fraudar realmente. Então, é um processo que ele termina indo para a própria Polícia Civil, para uma investigação criminal, e vai para a Secretaria da Fazenda, que caça o CNPJ desse posto. Então, caça a licença de funcionamento do próprio posto. Então, praticamente, esse posto vai deixar de existir. É lógico que os direitos do consumidor enquanto fraudado, aí ele vai ter que acabar acionando judicialmente para tentar recuperar alguma coisa, e aí é uma questão até de judicial, né? Agora, tem uma situação que eu acho bem interessante. Aqui perto de casa mesmo, tem um posto de combustível que ele abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Né? Está constantemente fazia uma puta festa com a reinauguração dele, daqui a pouco, dias depois, você já vê um monte de concreto em volta dele para não deixar nenhum carro entrar. O que isso significa para o consumidor? Como que ele pode fazer a leitura desse posto de combustível? É complicado dizer, porque pode ter vários motivos, né? Primeiro, que o posto realmente não está dando certo, está num posto ruim, não está conseguindo movimento.
Ou até pode ser um indicativo que o CNPJ dele está sendo cassado, mas ele tem outros CNPJs para usar no mesmo posto, né? Então, eu até te recomendo, ó, manda para a nossa ouvidoria aí a localização, relata para a gente, antes que a gente vai dar uma olhada com carinho, né, o que está acontecendo nesse posto. E até porque já está começando a aparecer posto pirata, tá? O posto com bandeira, com tudo, a gente chega para fazer a checagem de bombas e quando a gente vai olhar não tem CNPJ. Uau! Então, não existe. E aí a gente tem que chamar a polícia para, olha, tem um posto clandestino funcionando aqui. E não pense que isso é coisa lá do interior, não, tá? Já achamos isso na capital, em local bom, não é localzinho escondido, não. E aí o consumidor não tem como identificar isso. Ele fica completamente na mão desse posto de combustível, né? Se não for a ação do IPEM, não tem como ele identificar. Exatamente. Por isso que o IPEM ele trabalha nesse tipo de coisa, né? Porque a gente reconhece que o consumidor sozinho ele não tem como se defender no caso desse. E ao mesmo tempo, e essa é a grande diferença, a gente entende que empoderando o consumidor, a gente consegue trabalhar para ele até de forma mais efetiva, né, do que como se ele fosse uma peça inerte dentro desse sistema todo. E é o que nós estamos tentando levar esse conceito para todas as áreas que o IPEM atua, no comércio, no supermercado, como é que a gente passa informação para o consumidor, como é que a gente traz o consumidor para um papel mais ativo do que simplesmente uma vítima, né, que não pode fazer nada, né? E o nosso secretário de Justiça, o doutor Fábio Preto, ele orienta muito que a gente trabalhe a fiscalização junto com a educação, né? Tanto para as empresas quanto para o consumidor também. Mas principalmente quando a gente olha para as empresas, a gente mostrar para a empresa o que ela tem que fazer, como tem que ser feito, como é que ela coloca o produto na gôndola, como é que ela pesa, como é que ela faz o balanço funcionar, para que a fiscalização seja complementar a isso, e não simplesmente ficar fiscalizando, 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 e em nenhum momento passando a informação, acreditando que, como alguns fazem, não, mas a empresa é obrigada a saber disso. A gente tem no Brasil empresas de diferente tamanho, tem muitas empresas familiares, e é tantas regras, e é tantas leis ao mesmo tempo, que até que ponto é razoável que uma empresa familiar pequena conheça todas as regras. Mas não é desculpa para quando tem um problema de fraude, mas pelo menos você passando a orientação correta, aqueles que querem fazer o certo fazem o certo, e você reduz, né, aquela quantidade que está fazendo as coisas erradas. E, aliás, o IPEM é super importante na vida do consumidor, né? Eu sempre escrevi sobre IPEM, aí nos meus quase 35 anos de escrevendo sobre relações de consumo, e sempre mostrando a importância do IPEM tem na nossa vida, desde uma chupeta, né? E até um combustível, até um capacete, um pneu, e são informações ainda que, infelizmente, elas não estão ainda completamente ao alcance do consumidor, né? O consumidor saber tudo o que o IPEM cuida no dia a dia da vida dele enquanto consumidor, né? É algo para ainda a gente divulgar bastante, né? Isso, e acaba com um programa como o seu, quando a gente tem a oportunidade de explicar essas coisas, acaba tendo um papel bastante relevante, né? Especialmente as rádios também, a rádio chega muito no interior do estado, as pessoas escutam muito rádio, graças a Deus, né? Então, eu percebo o perfil nas rádios de querer levar uma informação qualificada, né? Não ficar naquela coisa só de polêmico o tempo todo, e brigaiada, e não leva o país a lugar nenhum. Mas esse papel até social que os meios de comunicação têm, de levar as informações que são relevantes, né, que orientam o próprio consumidor, eu acho fundamentais e acaba ajudando bastante a gente nisso. Ótimo, Marcos, nosso tempo está acabando aqui. Eu queria que você deixasse assim, como mensagem final para o consumidor que quer abastecer com segurança e garantir que está pagando, que está recebendo pelo que está pagando. Qual seria essa mensagem final que você deixaria? A mensagem que eu passo para o consumidor é que busque sempre a informação, tá? Desconfie de descontos de preço muito baixo. Então, um posto que está com preço muito baixo em relação aos vizinhos, não quero dizer que esteja errado, mas é uma informação relevante. Aí você começa a prestar atenção. Eu estou abastecendo mais do que eu costumava, meu carro está começando a engasgar, está com um comportamento estranho, porque tem a questão da qualidade do combustível
Essa não está com o IPEM, essa é uma obrigação da ANP, mas normalmente essas fraudes estão associadas, tá? Então, mesmo que não seja obrigação do IPEM, quando ele manda para a ouvidoria do IPEM, ó, meu carro começou a engasgar, não sei o que, tal, estou desconfiado que esse combustível está ruim. A gente vai fazer duas coisas com a informação. Primeiro, a gente vai enviar para a própria ANP, né? E segundo, a gente vai colocar na nossa lista, será que não tem problema na quantidade de combustível também? Eu não sou responsável pela qualidade, mas a quantidade eu sou. E, normalmente, o que nós temos observado, essas fraudes estão andando juntas. O fraudador, já que eu estou fazendo uma, eu já faço logo o combo, né? Eu faço a sonegação, eu faço o combustível batizado e boto o chip na bomba. Então, essas informações é que até eu acho que em nível de governo elas precisam ser melhor cruzadas. Ótimo. Marcos, muito obrigada pela sua participação, por tantas informações que você trouxe aqui para a gente, tá? Vamos continuar nesse assunto aí. Quando vocês tiverem alguma novidade com relação a essas bombas, sei lá, um crescimento exponencial, vamos falar sobre isso, vamos trazer a informação para o consumidor. Isso me interessa muito. Isso, Ângela. A nossa expectativa é que realmente o consumidor empoderado ele gere uma mudança de mercado em direção à qualidade, né? Essa é a nossa expectativa e é o que nós vamos observar nos próximos meses se a gente está conseguindo atingir esse objetivo. E obrigado pelo espaço e pela entrevista. Eu que agradeço e compartilho com vocês dessa mesma opinião. O consumidor empoderado e informado é o que a gente precisa. E é para isso também que eu trabalho, não é só o IPEI, mas eu também. Tá? Muito obrigada. E assim a gente encerra mais um Consumo em Pauta. E abastecer com segurança é um seu direito, consumidor. E como vimos hoje aqui, também uma questão de informação. As bombas antifraude são uma importante aliada para garantir que o valor pago corresponda exatamente à quantidade de combustível colocada no tanque do seu veículo. A gente agradece aqui a participação do superintendente do IPEI São Paulo, o Marcos Heleno Berston de Oliveira Júnior, e reforço, se você quiser saber mais sobre esse assunto, entra lá no nosso site, o Consumo em Pauta, que você vai ter bastante informações, ou então também entre no site do IPEI em São Paulo, nós vamos deixar aqui depois o endereço para você verificar se perto da sua casa ou no teu caminho existem já bombas antifraude. E a gente volta na próxima semana. Até lá!